Olá pessoal, tudo bem com vocês? O bloco que eu trouxe hoje aqui é um bloco de estrela, ela é um pouco mais trabalhado, mas você vai ver que do jeito que eu vou te ensinar aqui fica muito fácil de costurar esse bloco. E eu vou te contar vários segredinhos do patchwork. Fica comigo que você não vai se arrepender. Para fazer esse bloco, nós vamos fazer ele por partes, tá? Então, para essa primeira parte, o que você vai precisar? Esse aqui é o meu tecido de fundo. Então, do tecido de fundo, você precisa de 8 quadrados de 9 por 9. Em todos eles, eu já tracei a diagonal. Aqui, desse vinho, também são 8 quadrados de 9 por 9. E aqui do caramelo, são 8 retângulos de 9 por 16,5. Como que nós vamos fazer? Nós vamos começar, ó, deixa eu chegar os quadrados para o lado. Sempre nós vamos pegar de 2 em 2 retângulos, tá? Que é para não errar. Isso já é a primeira dica, o primeiro segredinho para costurar esse bloco, tá bom? Então, sempre pega de 2 em 2 retângulos. Eu vou começar aqui pelos quadradinhos do tecido de fundo. Lembra que eu falei? Eu já tracei a diagonal em todos eles. Então, ok. Eu vou costurar esses quadradinhos. Vou escolher um dos lados do retângulo, né? E eu vou escolher aqui do lado de baixo, que fica aí para vocês. E um quadradinho de um lado, eu vou pôr com a diagonal apontando aqui para o meio. Do outro lado, a diagonal na outra posição, também apontando para o meio aqui entre os dois. Então, veja bem, ó, um tá aqui, o outro tá aqui. Sempre eu vou pegar de 2 em 2 retângulos e fazer dessa maneira. Assim, não tem erro na hora de você montar essa parte do trabalho. Então, eu agora aqui só vou organizar todos os meus retângulos e os meus quadradinhos do tecido de fundo para que depois eu não me perca e não costure nada errado. Olha aí. Agora é só passar uma costura em cima de cada uma dessas diagonais, ok? Então, bora costurar. Aqui eu sempre gosto de dar mais uma dica. Toda vez que você tem peças como essa aqui, é um retângulo, e tem que costurar em uma das pontinhas, o quadrado com a diagonal, eu sempre falo, passar uma costura em cima da diagonal, mas eu não gosto de passar exatamente em cima da diagonal, não. Por quê? Porque quando a gente passa a costura em cima, exatamente em cima da diagonal traçada, fica difícil da gente levar ponta com ponta. Então, essa parte de cá dessa peça, depois de costurado, eu vou ter que eliminar o excesso. Então, se é desse lado aqui que eu vou eliminar o excesso, eu vou passar a costura bem encostadinha na diagonal do lado de cá, onde eu vou ter que eliminar o excesso. Assim, vai ficar fácil com que eu leve essa ponta de lá, alinhe tudo certinho para depois cortar retirando o excesso. Então, eu vou fazer as costuras aqui e depois te mostro bem de pertinho esse detalhe. Olha só, mais um segredinho que eu tô te contando, hein? Já vale o seu like para esse vídeo. Deixa um like aí, senão depois você esquece e bora costurar. Olha lá o que eu falei para você, ó. Essa parte aqui é a parte que será eliminada. Então, a costura, ela saiu bem do ladinho da diagonal para esse lado aqui que depois será eliminado. Por quê? Porque agora eu vou levar esta ponta aqui com a outra, vou conferir, alinhar tudo bem certinho, bato a ferro, depois eu levanto aqui e corto, retirando o excesso. Essa costura feita aqui, ó, do ladinho da diagonal, é que me facilita todo esse processo aqui, ó, de levar essa ponta com a outra. É para isso. Quando a gente passa a costura muito em cima, dificulta de levar essa ponta. Às vezes acontece isso aqui, ó, fica puxando o tecido para trás. Então, é por isso essa dica aqui da costura.
Então, olha só, já costurei em todos eles, já organizei aqui, né? Alinhei ponta com ponta, passei a ferro e cortei retirando o excesso em todas as peças, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer na ponta de baixo. Deixa eu até separar dois aqui, ó. Só que agora é com esses quadradinhos do vinho que eu falei agora há pouco para você, né? Então, é o seguinte, inclusive aqui no vinho eu tracei com a caneta fantasma branca, porque como a cor é escura, não sei se aí tá dando para ver, acho que tá, né? E aí ficou muito fácil agora. Agora eu vou colocar o quadradinho do vinho na parte de baixo, seguindo a orientação da diagonal de cada peça. Então, se aqui a diagonal está nesse sentido, aqui embaixo a diagonal vai nesse sentido aqui também, ó, aqui e aqui. Mesma coisa no de cá. Olha que fácil que fica, ó, diagonal aqui, vou costurar diagonal aqui. E fazer todo o mesmo processo, a costura aqui, depois alinhar, levar ponta com ponta, alinhar, bater a ferro e depois cortar retirando o excesso. Então agora, bora costurar. Então, olha só, essas minhas partes já estão todas prontas, já passei a ferro, já recortei, né? Essa última aqui que eu costurei. E agora é muito simples, nós vamos costurar uma peça na outra, nessa posição aqui que eu estou montando para vocês. Olha só, até separei dois, porque aqui, ó, eu sempre gosto de deixar um montinho com todas as diagonais na mesma posição e o outro com as outras diagonais, tá? Então, eu sempre pego uma de cá, outra de cá. Isso também é uma dica para organização, certo? Porque aqui, ó, eu já coloco, já sempre pego uma de cá, outra de cá e passo costura no meio. Então, aqui eu separei uma de cada para mostrar para vocês e agora é só fazer essa costura. Quando eu virar aqui para fazer a costura, em uma das peças eu gosto de tombar, né, de virar aqui a costura no outro sentido, de tombar no outro sentido, para quê, ó? Para que ela se encaixe aqui e esses biquinhos vão ficar perfeitinhos, vai ser bem fácil eu costurar aqui essas peças. Então agora... Olha só, todas essas partes já prontinhas, eu já bati a ferro. Essa última costura aqui, gosto de bater aberta para ficar bem assentado. E olha o que eu falei, a dica que eu dei aqui do tombamento das costuras. Os biquinhos ficaram bem certinhos e foi bem fácil de costurar, tá? Para ficar tudo bem perfeitinho. Agora eu vou reservar essas partes. Agora, a segunda parte do bloco, você vai precisar de, a princípio, né, esses quadrados aqui, ó, do tecido de fundo, e aqui eu tô entrando com uma outra cor, que é um vermelho mais claro. Então, aqui, ó, do tecido de fundo, são 4 quadrados de 10 por 10, em todos eles eu já tracei a diagonal. E aqui desse vermelho mais claro, também são 4 quadrados de 10 por 10. Então, agora você vai pegar um do tecido de fundo e um da outra cor que você escolher aí, né? No meu caso aqui, esse vermelho mais claro. E aqui vem uma outra dica muito bacana. Eu falei lá no início do vídeo que eu ia contar vários segredos aqui do patchwork, né? Então, presta bastante atenção, fica comigo até o final, que olha aqui, vai entrar agora uma dica que é muito legal. Olha só, eu vou ter que juntar direito com direito e
né? Eu já tinha traçado a diagonal aqui nesse do tecido de fundo e agora eu vou ter que fazer duas costuras, uma de cá e a outra de cá, ok? Ok. Só que para esses quadradinhos, porque irão se formar quadrados assim, ó, com dois triângulos, certo? De duas cores. O que eu vou fazer? Para não haver perigo desse quadrado entortar, para ficar assim a peça mais bem costurada possível, o que eu vou olhar? Eu vou olhar o fio do tecido. Então, desse vermelho, eu sei que o fio do tecido está nesse sentido. Vou marcar aqui com giz japonês para que você veja. Como que eu sei que o fio do tecido está nesse sentido aqui? Eu levanto contra a luz para mim e eu percebo que tem as ranhuras aqui nesse sentido. Então, nesse sentido é o fio do tecido, desse vermelho. No de cá, ele está ao contrário, ele está aqui. Eu posicionei o contrário, né? Ele poderia estar assim, mas eu já virei o contrário. Aqui tá na horizontal, ó. Tá nesse sentido. E é assim que eu vou costurar um com o outro. Um está na vertical, o outro na horizontal. Então, agora eu coloco, ó, direito com direito. E aí, venho e passo as duas costuras. Então, vamos lá passar essa costura para que você já perceba o que vai acontecer. Olha só, fiz as duas costuras e agora eu vou recortar aqui no meio, né? Mas antes de recortar, não há necessidade de recortar para mostrar isso para você. Olha só, irão se formar duas peças como essa aqui. Deixa eu recortar que eu acho que fica melhor para você visualizar, tá? Então, isso eu vou fazer em todas essas peças. Fazer as duas costuras, só que antes de fazer as duas costuras, posicionar aqui do jeitinho que eu falei para você a respeito do fio do tecido. Porque olha o que vai acontecer na hora que eu abrir aqui, ó. Lembra que eu risquei o sentido do fio do tecido? Olha só, estão das duas partes, o fio do tecido ficaram na mesma posição. Lembra que para costurar eu coloquei um assim, o outro assim. Agora, quando eu costurei que eu abro, os dois estão no mesmo sentido e isso favorece para que essa peça fique bem certinha e não fique torta. Mesma coisa o de cá, olha lá, aqui ó, se você notar, ó, onde eu tracei aqui ó, até marcou no de baixo aqui um pouquinho ó, mas olha lá, tá aqui ó, onde eu havia marcado. Tá bom? Então, essa dica aqui é muito bacana. Eu tenho certeza que vale o seu like e deixa para mim nos comentários se você achou legal essa dica, tá bom? Agora, vamos seguir aqui costurando todas as peças e recortando do jeitinho que eu acabei de fazer aqui e eu ainda volto para a gente montar essa segunda parte do bloco. Todas essas partes costuradas, agora eu vou montar as quatro partes com essas peças. Então, olha só, eu vou montar uma aqui e aí você entenda que tem que montar quatro partes iguaizinhas. Então, olha só, coloquei aqui os quadradinhos, um do vermelho, um de bico com o outro, desse jeitinho. E aí, para compor ainda essas partes, que serão as laterais, bem as pontas, né, do bloco, você ainda vai precisar aqui ainda do tecido vermelho, 4 quadrados de 9 por 9 e do tecido de fundo, 4 quadrados de 9 por 9. E como que eu vou fazer? Olha só, nesse espaço aqui, eu vou pôr um quadradinho do tecido de fundo e no de cá, um quadradinho do tecido vermelho, tá? Que é o mesmo que eu fiz aqui, essas partezinhas, tá bom? E aí, é só costurar. Passo uma costura aqui, uma aqui e depois aqui. Então, bora costurar?
Então, eu vou montar 4 partes iguaizinhas a essa. Prontinho, terminei de costurar, né? Já dei uma passada nessas 4 partes. Olha só, ficaram bem legais. Olha que parte fácil também de costurar. Tá vendo como eu falei lá no início do vídeo? Ele é um bloco que tem diversas partes pra gente costurar, mas são todas muito fáceis. E aqui, se você seguir aqui direitinho comigo, você não vai se perder, porque eu te dou todas as dicas de como você costurar do jeito mais fácil que tem, tá bom? Então, olha só, já vamos montar o bloco. Para montar o bloco, você ainda vai precisar de um quadrado, e aí eu escolhi esse vinho, que foi a mesma cor dessas pontinhas aqui, ó, que eu costurei nessa peça de cá, né? Esse vinho aqui é um quadrado de 16,5 por 16,5. Essa peça aqui é o centro do meu bloco. Então, vamos colocá-la aqui, eu já afastei a câmera. Agora, eu vou colocar essas partes aqui, ó. Então, mesma a cor, vinho com vinho. Então, essas partes, elas vão ser colocadas aqui. Depois eu dou uma olhadinha aí na câmera para ver se tá pegando tudo certinho, tá? Ok? E agora, nesses espaços aqui, são essas partes que a gente acabou de costurar. Então, esse quadradinho inteiro aqui do vermelho mais claro, ele vai ficar de bico aqui, como se fosse apontando para o centro. Então, aqui, aqui, aqui e aqui. Deixa eu ver se tá dando para pegar tudo, para você entender bem certinho. Ah, tá pegando. Ó, chegar um pouquinho para cá. Inclusive, a minha cachorra tá deitada lá no cantinho, daí não dá para vocês verem. Deixa eu ver se dá para pegar ela. Olha lá, o cobertorzinho dela jogado ali. É a minha companheirinha, gente. Ah, eu adoro. Mas vamos lá. Olha só como que vocês vão costurar agora. E por carreiras. Então, aqui você vai costurar aqui, aqui formou uma carreira, aqui e aqui formou outra carreira, aqui e aqui formou outra carreira. Então, agora... E olha só o bloco prontinho, ficou ou não ficou bonito? Tá vendo como que um bloco bem trabalhado pode ser muito fácil de montar? Eu tenho certeza que eu provei isso aqui para você e tenho certeza que se você acompanhou e fez tudo certinho, do jeitinho que eu te mostrei aqui, você conseguiu fazer o seu também. E aí, deixa para mim aqui nos comentários, o que que você achou? Você gostou? Você teve dificuldade ou não? Então, lindo esse bloco, não é? E olha com quanto que ele ficou aqui depois de pronto. Bom, quer dizer, ele ainda falta as costuras, né? Nas laterais. Mas desse jeito que ele está aqui, deixa eu sair da frente da luz, porque hoje eu já tô gravando tarde da noite aqui já para vocês. Ele está nesse momento aqui, sem ainda as costuras finais, ele está medindo 46,5 por 46,5. É um blocão, né? Ótimo para você fazer mais desse bloco, fazer peseiras de cama, fazer colchas, fazer mantas de sofá, ou mesmo com um único bloco você pode fazer almofadão, você pode fazer centro de mesa, enfim, você pode fazer tapetes também, né? Você faz 2 blocos, coloca um do lado do outro, passadeiras também, fica muito legal. Eu espero que você tenha gostado, espero que eu tenha te inspirado a fazer muito patchwork. Se você não é inscrito aqui no canal, já inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum dos vídeos que eu posto durante a semana, tá bom? Já deixa o seu like, o seu comentário também. É muito importante aqui para mim e muito importante para o canal também.
Um beijo, até o nosso próximo vídeo e bom patchwork!